Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, grupo de pesquisa CNPq ligado ao programa de mestrado em Gestão do Conhecimento da UNAMA. E aí você fica sempre ligado, porque aqui na Rádio UNAMA nós estamos há 13 anos no ar e a gente sempre leva para você discussões de temas internacionais e como isso interfere na nossa vida da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida. Prazer muito grande saber que você está com a gente. Deixa eu logo apresentar a nossa equipe de locutores do programa de hoje. Vai da mais experiente até aquela que está começando agora por falar de mais experiente, recebendo nos estúdios Carol Matsura. Bom dia, Carol. Bom dia, professor Mário Tito. Só não mais experiente que o senhor aqui nessa mesa, né? Bom dia, você que está nos acompanhando aqui na Rádio UNAMA para mais um programa Globalizando. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para Bianca Almeida, que nos acompanha lá pelo Threads. Faça que nem ela e siga @pglobalizando. Muito bem. Enquanto eu tenho 13 e a Carol tem 10, está chegando lá também Eduardo Oliveira, bom dia. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia a você que está nos acompanhando em mais um programa Globalizando aqui na 105.5 FM e quero logo mandar um abraço para Camille Vitória do nosso Twitter, @pglobalizando. Legal, Eduardo. E estreando na locução ao vivo do programa Globalizando, estamos recebendo Maria Luísa Garcia. Bom dia, Malu. Bom dia, professor, bom dia a você que está nos acompanhando. Eu estou super feliz de estar aqui com essa equipe tão especial. Então eu quero logo mandar um abraço para Juliana Paula lá no Instagram. Muito bem. Olha, gente, o programa de hoje é super especial. Eu tenho um prazer muito grande de falar pela segunda vez sobre a República Democrática do Congo. Nós fizemos um programa, uma live com o padre Deográcia sobre toda a situação de guerra no Congo. E hoje vamos falar da República Democrática do Congo, esperança em tempos de guerra. Vamos conhecer um pouco esse país. E como convidado, estou recebendo o professor Nathan Ningwangu Cambuende. Ele é pós-doutorando no programa de pós-graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura. É doutor e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade Federal do Pará, graduado em Comunicação Social, Jornalismo também pela Federal. Atualmente ele participa do projeto de pesquisa Hermenêutica e Comunicação, estudos sobre a mídia na Amazônia e também é pesquisador dos grupos de pesquisa Narrativas Contemporâneas na Amazônia Paraense e no projeto de pesquisa Mídia e Violência, Percepções e Representações na Amazônia. Professor Nathan, que prazer lhe receber aqui na Rádio UNAMA. Prazer o meu, professor Mário, porque é melhor falar do Congo, né? Da terra que você eu deixei quase mais de 10 anos, estou aqui em Belém, então é muito prazer para contribuir nesse programa também que fala das questões mundiais em relação à relação diplomática, também a diplomática, então, é muito prazer para mim. Olha, vai ser muito legal ter a sua presença aqui, até porque a gente traça uma ponte em um país que realmente tem uma identidade muito boa com a gente. Vamos conversar com ele no programa de hoje. Quero logo dizer que nós temos uma playlist maravilhosa, mas é uma playlist diferente hoje, né, Carol? Exatamente, professor. A playlist do programa de hoje conta com músicas da República Democrática do Congo. Claro, não poderia ser diferente. A gente vai trazer essa representatividade aqui do nosso tema de hoje. E a República Democrática do Congo possui mais de 450 grupos étnicos e cultiva uma tradição musical reconhecida pela Unesco. Com mais de 20 estilos musicais, o país tem uma das culturas musicais mais diversas e influentes do continente africano. E a primeira música que nós vamos ouvir hoje será Afsana, de Fally Ipupa. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Música de qualidade aqui no programa Globalizando de hoje, Carol. Exatamente, professor. A gente está ouvindo ainda Afsana com Fally Ipupa, para representar a República Democrática do Congo. Durante os períodos de guerra e repressão, os congoleses utilizaram a música como forma de crítica política e resistência, muito parecido com o que houve aqui no Brasil, inclusive. Sim, exato. A música permitiu expressar revoltas seguras e simbólicas contra a opressão social. Globalizando. Fique por dentro. E para você entender um pouco do que a gente vai discutir hoje aqui no Globalizando, a República Democrática do Congo foi explorada pelo
pelo rei Leopoldo II entre 1885 e 1908. Transformou o país em sua posse, né? Ele deu a cara dele para esse país. No entanto, milhões morreram vítimas do trabalho forçado e da violência. Apesar do fim da colonização direta anos mais tarde, o Congo ainda enfrenta as consequências desse passado, como conflitos e instabilidade política. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Natan aqui no programa Globalizando de hoje, falando da República Democrática do Congo, Esperanças em Tempos de Guerra, esse é o título do programa de hoje. Um abraço para Rita Polaro, que está aqui na nossa live, bom dia, Glober está dizendo para a gente, também o Felipe está dizendo bom dia, equipe, bom programa a todos, obrigado. E o Lucas Ferreira do Instagram, professor Natan, lhe pergunta o seguinte, quais são as principais causas do conflito na República Democrática do Congo e como ele afeta mulheres e crianças? As causas, de uma forma geral, geralmente que a gente encontra nos livros também, na mídia, de uma forma geral, fala das questões étnicas, do conflito do poder, a corrupção, mas o essencial deixa de lado. É por isso, de uma forma geral, fala que são guerras étnicas. Isso. Quando fala guerra étnica, se esconde a realidade da questão. Eu, pessoalmente, considero que são guerras econômicas. Perfeito. Guerra econômica no sentido de que é uma luta para controle de recursos naturais e também da biodiversidade. Isso não começa só depois da colonização. Sim. Isso já tinha uma germe e também cresceu já na colonização. Porque se a gente podemos lembrar, como o Eduardo colocou, lá na Conferência de Berlim, o objetivo mesmo era para garantir o livre acesso comercial na bacia do Congo. Então, isso que realmente mostrou que, para mim, me convence que é uma guerra econômica para controle de riquezas naturais. Essa é a coisa principal da guerra que está acontecendo no Congo até hoje. Eduardo, a gente estuda em relações internacionais exatamente isso, né? Que a maioria das guerras, na verdade, tem esse fundo econômico e, de fato, isso justifica muito, ou explica mais do que justifica, explica muito desse acirramento de uma guerra quase que nunca acaba, né? Exatamente. A gente vive numa era que os recursos estão cada vez mais escassos. Exato. Então, o controle, o monopólio desses recursos se configura também uma biopolítica. Com certeza. Para quem vive, quem tem acesso a esse recurso é capaz de viver ou não numa sociedade de hoje. E aí, Natan, vem a questão da narrativa. Então, você diz assim, o pessoal coloca como narrativa que é uma guerra étnica, mas esconde o verdadeiro motivo. É uma luta de comunicação também, né? Sim, é uma luta de comunicação. Até mesmo essa guerra, esse conflito que já causou mais de 10 milhões de mortos, ela está quase esquecido na narrativa internacional. Então é uma luta mesmo das narrativas que... porque quando fala que é uma guerra econômica, aí vai expor multinacionais que estão atrás da exploração desses minérios. Quando nós tivemos a live com o Padre Deograça, ele falou exatamente um pouco isso. Os interesses de quem é grande, especialmente europeus, mesmo dos Estados Unidos, está muito forte. Então utiliza-se o governo de outro país para poder manipular, não é isso? Sim. Era mesmo isso a essência do Estado. Sim. O rei Leopoldo II, justamente, era quase como um administrador dos interesses das potências daquela época, a França, os Estados Unidos, a Alemanha. Então, por isso, era essa livre comercial. É a mesma coisa que está acontecendo hoje também. Os países africanos estão lá para realmente assegurar essa cadeia de recursos para multinacionais. Muito bem. Olha, é um programa super interessante, mostrando claramente que a gente está discutindo relações internacionais, como está acontecendo mesmo no mundo. Helena Ribeiro, muito obrigado, ela está dizendo um tema muito interessante. Obrigado aqui na live do programa Globalizando. Uma conversa de qualidade merece uma playlist show de bola, não é isso, Malu? Exatamente, professor. Nós vamos continuar agora na República Democrática do Congo. E a rumba congolesa surgiu a partir de um intercâmbio cultural forçado, que foi originado justamente como uma forma de resistência pelos escravizados levados para as Américas. Apesar de ter recebido forte influência hispânica, ela retorna para sua terra natal como símbolo de luta. Para representar a rumba congolesa, ouviremos Tabu Le Rochereau com Congo Venir. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando.
Globalizando. Maravilha, olha que nossa viagem musical é pelos ritmos da República Democrática do Congo, não é isso, Malu? É isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Congo Avenue, de Tabu Le Rochereau. E em 2021, a Unesco reconheceu o estilo da rumba congolesa como um patrimônio cultural e material da humanidade, dando ênfase no papel social e cultural que sua história carrega tanto para a sociedade congolesa quanto para a humanidade. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Pois é, nós estamos conversando sobre a República Democrática do Congo com o professor Natan. Ele é ligado, ele está dentro do programa de pós-graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura aqui da UNAMA. E a Júlia Castro lhe pergunta o seguinte, muito interessante a pergunta dela. Quais foram os efeitos mais duradouros desses conflitos armados na estrutura social e na segurança dessas etnias congolesas, especialmente você falando, são 10 milhões de pessoas que morreram nesses conflitos? Consequência marcada que a gente pode colocar é deslocamento em massa. Sim. Então, sim. O Congo hoje é um dos países onde o deslocamento da população interna é muito grande. Além disso, nesse conflito, a gente pode ver a questão da violência contra a mulher, porque chegou até um momento que o estupro foi usado como arma de guerra no Congo, até hoje continua, porque na tradição, de uma forma geral africana, mas particularmente no Congo, o homem é uma pessoa que tem que proteger a mulher. Certo. Aí, quando a mulher é violentada, significa que o homem falhou e na também proteção. ele é dominado. Por isso, se usa esse estupro. Então, são consequências muito grandes que temos em gerações, porque esses conflitos, essa guerra dura quase mais de 30 anos. Pois é, justamente. Então, temos jovem, uma geração inteira que é perdida porque não consegue estudar para se formar. Inclusive, o que é problemático nisso tudo, e a gente vê isso ao longo da história, é a exportação de um modelo de sociedade que foi construída num período histórico e cultural bastante diferente. Então entra em choque, sem dúvida, né? Isso desestrutura toda a sensação de pertencimento de um povo naquela própria região. Por favor. Sim, esse é a questão realmente que a gente está se constituindo, né? Porque o impacto colonial até hoje tem consequências, como o programa começou introduzindo, falando dessa consequência colonial. É isso, Malu. Inclusive, nós estudamos isso com relação à questão das colonialidades, né? Sim, exatamente. Quando o Quijano e o Bembe falam sobre a lógica da colonialidade e principalmente entrando um pouco na teoria feminista, que isso passa, além de uma questão de raça, para uma questão de gênero também. É interessante, o Felipe está dizendo aqui na live, o programa de hoje é basicamente uma segunda parte do debate que nós fizemos sobre o Congo lá na live. Foi muito legal porque a gente está discutindo, é uma aula de relações internacionais, Natan, eu já te agradeço exatamente porque são coisas que a gente precisa saber de quem tem a relação mais direta com isso, né? E é importante falar disso, né? Sim, até como falei que é uma narrativa que é escondida, então Sim. É um programa hoje eu acho que é muito importante também, eu fico muito feliz para realmente falar dessa narrativa que é escondida há muito tempo. Muito bem, professor Natan, conosco no programa Globalizando de hoje, muito bom saber que você está com a gente. Nós já viajamos por vários ritmos dentro do Congo, né, Carol? Vamos para mais uma etapa da viagem musical. Vamos sim, professor. Nossa terceira etapa de hoje vai passar com o suku, que é um estilo musical que combina ritmos africanos tradicionais, percussão e engajamento em temas sociais e políticos. Ele se tornou um gênero musical politicamente relevante que reflete a cultura e a resistência congolesa. Então, para representar o estilo musical suku, ouviremos Je suis fâché, de Abeti Maskini. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa. Olha só que música sensacional que nós acabamos de acompanhar, Carol. Sim, acabamos de ouvir Je suis fâché, de Abeti Maskini, no ritmo que é o suku, que é um estilo que combina energia e ritmo dançante, mas compartilha uma história de resistência e luta contra a repressão política, com melodias que denunciam a opressão e celebram a identidade cultural.
Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Natan, ele é congolês, estamos falando sobre a República Democrática do Congo, um tema muito legal, estamos tendo uma aula de relações internacionais aqui ao vivo na Rádio Nama. O Rafael Nascimento, professor, está lhe perguntando o seguinte, pelo Twitter, como é que a diversidade étnica e a variedade linguística acabam contribuindo tanto para a riqueza cultural quanto também para os conflitos? Em relação à riqueza, a gente pode ver, porque de uma forma geral, o suco, que você falou, o ritmo congolês, ele vem com rumba, e hoje estamos falando em relação à quinta geração dessa música. Certo. Então, cada vez a gente vê uma renovação certo. do ritmo, e também os estilos étnicos também vão entrando, vocês vão ver que até mesmo na dança, a gente usa os elementos que remetem a essa cultura. Perfeito. Então, é uma riqueza interessante, muito bom. Em relação aos conflitos, os conflitos, eu acho que são, às vezes, conflitos milenares, antes mesmo da chegada dos europeus, que era normal. Sem dúvida. Porque naquela época era nações. Sim. E na diplomacia, a gente sabe que entre nações tem interesse e não tem amizade. Com certeza. Então, esse conflito releva desses conflitos que até hoje continuam. Mas não na amplitude que se dão para dizer que esse conflito é realmente étnica, escondendo a razão normal dos conflitos que acontecem no Congo. A gente tem falado nas relações internacionais exatamente isso. O conflito nas relações humanas são atualmente naturais, até porque são perspectivas diversas. O problema é quando o conflito escala para a violência, e nesse caso, com todas as questões econômicas, violência que é promovida por interesses maiores do que a da própria questões étnicas, né? Sim. Porque se realmente era guerra étnica, imagina mais de 400 etnia no Congo. Sim, perfeito. Então era ser uma terra de ninguém. Exato, porque todo mundo ia se matando, mas não é isso que acontece. O que acontece são influências internacionais, externos, que provocam a guerra que estão acontecendo para controle de minérios. Eu não sei vocês, mas eu aqui estou realmente entendendo muito bem, tendo uma aula muito boa, entendendo claramente que a narrativa sobre guerras acaba fazendo com que a gente acredite em coisas que não são verdadeiras do ponto de vista do que está efetivamente acontecendo. É por isso que o professor Natan faz parte desse programa de pós-graduação em Ciência, em Comunicação, Linguagens e Cultura, exatamente porque discute um pouco essas narrativas. Um abraço para a Marília, que está com a gente, dando bom dia pra gente, para todos que estão no estúdio. Obrigado, Marília. E o Felipe está dizendo, o aviãozinho da playlist de hoje promete, mas nós vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. É isso mesmo, o nosso programa Globalizando também tem participação ao vivo, as externas estão justamente para fazer com que você fique por dentro do que acontece. Estou recebendo agora a nossa produtora Eduarda Cavalcante. Bom dia, Eduarda. Vê se a Eduarda consegue falar com a gente. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes do programa Globalizando. Hoje estamos numa externa super especial, diretamente da UNAM Alcindo Cacela, e vamos conversar com uma convidada muito especial, a Armelle, uma intercambista diretamente do continente africano que está vivenciando uma experiência acadêmica aqui na Amazônia. Seja muito bem-vinda, Armelle, é um prazer te receber. Bom dia, obrigada pelo convite. Armelle, a gente sabe que estudar fora do país sempre traz muitos desafios e descobertas. Então conta pra gente, como é que tem sido essa tua experiência de ser uma aluna aqui e o que mais te surpreendeu nesse processo? Bom, primeiramente, quando eu estava no meu país, né, eu não conhecia nada da Amazônia, só que aqui tem uma floresta e tudo isso. Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que tinha vida, tinha povos indígenas aqui e a minha visão da Amazônia mudou, né? E eu estou vivendo uma experiência muito enriquecedora. Ótimo, Armelle. Agora entrando num tema que a gente está debatendo hoje no programa, fala pra gente um pouco sobre como está a situação atual de Burkina Faso. Quais são as principais problemáticas que ele está enfrentando hoje, tanto internamente quanto no cenário internacional? Bom, primeiramente, o Burkina Faso ele sofre de terrorismo e crise humanitária desde 2015, né? E o presidente de Mata, né? Ele foi tinha um golpe militar em 2022 pelo coronel Paul Henry e ele prometeu que não vai ter mais terrorismo, não vai ter mais ataques dos Estados Islâmicos, mas a população estava vendo que não
ele não cumpriu as promessas deles, né? E em setembro do mesmo ano, o Ibrahim Traoré, ele fez um golpe. Então foi um golpe dentro de um golpe, né? E o atual presidente, que é o Ibrahim Traoré, ele está cumprindo as promessas que ele prometeu ao povo de cessar com a crise humanitária, a insegurança e o terrorismo feito pelo Al-Qaeda. E também ele expulsou o exército francês do próprio país, porque ele estava no país para proteger a população desse terrorismo, mas ele não fazia nada, porque ainda tinha esse terrorismo no país. Certo, Armélia, foi muito gratificante. Foi muito bom ter recebido essa tua vivência e entender um pouco mais sobre a realidade de Burkina Faso. É um prazer te ter aqui no Globalizando, espero que seja a primeira de muitas entrevistas. E é isso, segue com vocês aí no estúdio. Muito legal, sensacional tua conversa com a Armélia, que faz o curso de Relações Internacionais aqui na UNAMA. Conhecer um pouquinho mais, vai ter mais oportunidades dela falar do país dela. É o programa Globalizando, que está aqui com a gente. Você participa conosco aqui na 105.5. Eduardo, quarta etapa da viagem musical. O que é que a gente vai fazer agora? Exato, professor. A playlist de hoje é diferente, os voos são nacionais, né? Então a gente está ao longo da República Democrática do Congo. E para falar um pouco mais sobre o ritmo que a gente vai falar agora, no Ndombolo, o corpo humano é utilizado como instrumento de expressão política e social, transmitindo mensagens de resistência às estruturas de poder através de movimentos dançantes. Em representação a Ndombolo, ouviremos Daniko com a banda Wend. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Cara, sensacional essa música, viu? Maravilhosa mesmo. Fiquei aqui observando a qualidade sonora da música. Música muito boa, Eduardo. O Ardel Monteiro estava dançando no programa de hoje aqui, falo mesmo. Representando o estilo Ndombolo, ouvimos agora Daniko com a banda Wenge. E para falar um pouco mais sobre isso, para a população local, esse estilo musical, artistas como Koffi Olomide são fundamentais para a expressão cultural e identidade nacional, oferecendo uma forma de conexão com as raízes e tradições congolesas. Então, estamos terminando o primeiro bloco dessa conversa maravilhosa aqui no programa Globalizando de hoje. Quero saber de você, Malu, para onde nós vamos no próximo bloco. Ouvinte, fique ligado. No próximo bloco, a playlist de hoje ainda vai passar por vários símbolos musicais da República Democrática do Congo. Pois é, e você está no programa Globalizando, aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Nós estamos com um programa super especial hoje, aliás, eu estou super feliz com aquilo que nós estamos conversando aqui, porque é uma aula de relações internacionais aplicada mesmo. Estamos falando sobre República Democrática do Congo, esperança em tempos de guerra. Quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui na live nesse instante, aliás, live super concorrida. O Krigor está com a gente, a Rita Polaro também, a Vivi está com a gente também, Letícia Simões, Felipe Leão, Marília, Sabrina Sena, Anne Gomes, a Bruna também está com a gente, a Vera Sobral, a Adinai Garcia, Naida, tá com a gente. Ela tá dizendo o seguinte: amo esse programa. E a Maria tá dizendo assim, acompanhando a estreia da maravilhosa da Malu arrasando muito na rádio. A Naida Garcia tá dizendo sensacional esse programa. Malu arrasou, que voz linda. Então a Rosa tá dizendo isso, temos esperança. A fanbase veio com tudo hoje da Malu, viu? E hoje o nosso convidado é o professor Natan Guangu Kabuenge. Ele é pós-doutorando no programa de pós-graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura, é doutor e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade Federal do Pará, também é jornalista pela UFPA e atualmente participa do projeto de pesquisa Hermenêutica e Comunicação, estudos sobre a mídia na Amazônia, e também é pesquisador dos grupos de pesquisa Narrativas Contemporâneas na Amazônia Paraense. Olha, programa de hoje sensacional, vamos de música então. Quem é que vai nos conduzir de novo? Carol. Vamos lá, professor. E a playlist de hoje é uma das mais especiais que nós já tivemos aqui. Nós estamos passando somente por músicas da República Democrática do Congo e a gente está descobrindo
quão boas são essas músicas. Exato. Tá todo mundo dançando aqui. E para continuar a nossa viagem, a gente vai ouvir um cantor que é o Awilo Longomba, que é um dos artistas mais icônicos da República Democrática do Congo, reconhecido internacionalmente por suas contribuições à música africana, em especial pelos ritmos envolventes. Então vamos ouvir uma música dele, Coupé Bibamba. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, continuamos rodando pelo Congo, não é isso, Carol? Isso, professor. A gente ouviu a música Coupé Bibamba, de Awilo Longomba, que é um cantor que é um dos embaixadores da cultura congolesa e um dos pioneiros na difusão global da música africana, mesclando ritmos tradicionais com influências modernas. Globalizando. Fique por dentro. Para entender um pouco melhor essa temática que estamos discutindo hoje, gostaria de relembrar que a ONU atuou na República Democrática do Congo através da MONUSCO entre 2010 e 2024, principalmente protegendo os civis, mas enfrentou grupos armados e tensões regionais. A sua retirada mostra os limites em estabelecer paz duradoura no conflito ainda ativo. Apesar da União Africana também estar mediando os diálogos entre o governo e os rebeldes como o M23, a complexidade do cenário dificulta avanços. Ambas as organizações seguem sendo cruciais na busca por estabilidade no país. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos entrevistando o professor Natan, ele é congolês, da República Democrática do Congo, tá fazendo o pós-doutorado dele aqui no nosso programa de Comunicação, Linguagens e Cultura da UNAMA. E tem uma pergunta que eu acho bem legal. A Rita, na verdade, está dizendo aqui na nossa live, sem sombra de dúvidas, os que mais sofrem são pessoas do leste da República Democrática do Congo que precisam se refugiar por causa do conflito. E aí eu continuo com a Maria Eduarda lhe perguntando, como é que a exploração ilegal de minerais acaba agravando a instabilidade econômica e política na República Democrática do Congo? Exploração ilegais desestrutura o espírito mesmo do Estado. Sim, porque sim, o Estado não vai ter o controle do território. Também em relação à economia, a educação, a saúde, também deslocamento da população. Então, essa exploração é danosa para a questão da vida congolesa e também particularmente da população do leste do Congo, onde encontramos o minério coltan. Quando a gente tem o celular, computadores, talvez tenha dentro dos componentes minério que vem do leste do Congo, que realmente foi explorado acima do sangue dos congoleses. Pois é isso que as pessoas precisam entender. Os benefícios ditos da vida ocidental estão baseados em sangue de exploração de pessoas que estão morrendo nessas guerras. Sim, porque se você coloca o Congo, os primeiros que tem esse minério que entra na fabricação do celular. Sim. Mas, apesar do conflito que fala étnicos, a gente não vimos os multinacionais que fabricam celulares entrando em crise. Exato. Sempre produz ainda mais. Perfeito. Ou seja, estão atrás desse conflito que estão acontecendo lá no leste do Congo. Inclusive, Eduardo, isso é importante para a gente entender o quanto as grandes empresas têm um poder impressionante diante, inclusive, de países, né? Exatamente. Subvertem o próprio poder que o Estado construiu ao longo do tempo, né? E, inclusive, se mostram cada vez mais nocivos às populações dentro dos territórios. Inclusive, eu estou vendo aqui no mapa, Natan, nós temos ao leste Uganda, Ruanda, Burundi e Tanzânia. Então, na verdade, são países interessados, mas ao mesmo tempo, vendo a fragilidade do Estado Nacional, acaba de alguma forma criando mais conflitos. Sim, a parte leste do Congo. Tanzânia tem uma relação amigável com o Congo. Certo. Mas o país onde esses multinacionais trabalham muito são Ruanda e Uganda. O Ruanda é atualmente que está realmente
realmente encabeçando esses rebeldes que estão invadindo o oeste do Congo. Muito interessante você acompanhar aqui pelo programa Globalizando, o nosso programa que leva para você essas informações de qualidade. Muito bom saber que você está com a gente na 105.5. Nós estamos na live também no Instagram, viu? @pglobalizando. A Nina está transmitindo a live para você. Pode acompanhar a gente. Eduardo Oliveira, mais uma etapa da viagem musical. Sexta etapa da viagem musical, professor, e a música Independence Cha-Cha foi composta lá em 1960 por Grand Calais, em meio a um movimento histórico da mesa redonda que redefiniria o mundo do antigo Congo belga. E além disso, a canção na época se tornou hino dos movimentos anticolonialistas. Então vamos ouvir agora Independence Cha-Cha de Grand Calais. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Olha, enquanto a música rola, a gente tem papos sensacionais aqui no estúdio. Se você está acompanhando a live, sabe que isso realmente está acontecendo, mas é bom saber que tudo isso aqui é uma forma de a gente explicar o quanto é importante o curso de Relações Internacionais, e essa música tem tudo a ver, né, Eduardo? Exatamente, acabamos de escutar Independence Cha-Cha. Isso, de Grand Calais. E para você que estava escutando essa música, a canção narra os acontecimentos que culminaram no processo de independência do país. Além disso, a canção é reconhecida como um marco do panafricanismo e da rumba congolesa. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Tem pergunta chegando dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Oi, bom dia. Eu queria saber qual o papel da juventude congolesa na construção de uma sociedade mais justa e esperançosa em meio ao caos. Tá, o papel da juventude congolesa ele é determinante. Como falei, a nossa independência foi devido à mobilização da juventude. Hoje também a juventude está mobilizada para realmente lutar contra essa exploração que vem de fora. Mas eu acho que a nossa esperança mesmo que a juventude, posso dizer, mundial, possa também se mobilizar, como vimos na questão da Ucrânia e também da Palestina, onde esse movimento internacional se mobilizou contra a guerra. Então, o congolês também precisa desse apoio. Até mesmo antes durante a colonização, só o rei Leopoldo II ele foi deposto, saiu do comando do Congo depois da manifestação da imprensa, que realmente relatou a atrocidade que se passava. Então, eu acho que é interessante que também esse movimento internacional possa também pegar essa pauta do Congo para realmente fazer, porque é uma questão multinacional. Exato. Não tem como uma forma local a juventude acabar com isso. Então, se a gente tem apoio internacional, talvez as coisas podem andar. E a gente constata isso todo dia quando percebe que não está nas mídias internacionais. O conflito do Congo não está nas mídias, está mais. Claramente, são conflitos, pessoas morrem. Ucrânia, faixa de Gaza. Mas quanto menos você estiver na mídia, menos tem a sensibilidade, inclusive, para se manifestar contrariamente, né? Sim, porque a mídia hoje, a gente não pode descartar o papel da mídia. A mídia está para construir realidades sociais em qualquer lugar. Então, se a mídia se pega essa pauta, talvez a questão vai andar mais rápido e pararmos com o massacre. Que até a ONU tem um relatório que saiu que fala que realmente está acontecendo o genocídio. Exato. Então, a Ruanda, que é um país que saiu do genocídio, é um país hoje que está quase realizando o genocídio no Congo. Esse é muito interessante e a gente vai continuar conversando com o professor Natan aqui. A Dinaida Garcia está falando uma coisa muito interessante, que o programa Globalizando acaba gerando isso. Ele diz assim, já quero conhecer mais da cultura do Congo. Então é interessante porque a gente acaba também dando luz aos modos de ser de outros países, né? Sim, porque o Congo não é só a guerra. E também essa guerra é localizada no lugar onde tem minério. Mas o Congo tem muita coisa a oferecer. Por exemplo, tem o primeiro rio em relação da profundidade. Sim. Tem esse rio também, o Rio Congo, é o terceiro.
E também tem a segunda biodiversidade do mundo atrás da Amazônia. Então, o Congo tem muita coisa a oferecer que a gente ignora, só focamos na guerra. A cultura congolesa é muito rica e também, em relação à culinária, também tem muita coisa que o Congo oferece, até mesmo pela fim da da Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que foi o bombardeiro do Japão. Sim. O Congo participou oferecendo minério, o urânio que os Estados Unidos utilizou vem do Congo. Olha só que interessante. E a Rita está dizendo assim, Rita Polaro, estudar relações internacionais é importante para conhecer as estruturas dos conflitos, mas também é essencial para conhecer a cultura. Amei muito saber mais sobre os aspectos culturais da República Democrática do Congo. E a Rose está dizendo, fale um pouco mais sobre os parques nacionais e áreas protegidas, tratada no documentário Virunga, que como está a realidade hoje. Ela diz a preservação das espécies dos gorilas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque agora é hora de viagem musical, Carol. Vamos para mais uma, professor. O panorama musical da República Democrática do Congo é formado por diversos instrumentos trazidos como tradição dos grupos étnicos do país. A inanga, o kundi e o seto são exemplos da diversidade de harpas presentes na musicalidade congolesa. Agora ouviremos a música Congomoko, por Papa Wemba. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Que viagem musical maravilhosa. Aliás, a playlist deste programa é simplesmente imperdível depois que sair no nossa rede social, não é isso, Carol? Professor, aproveitando, ela fica disponível também nas nossas plataformas de streaming. Se você quiser escutar novamente essa playlist ou os nossos próprios programas, pode acompanhar por lá. A gente está ouvindo a música Congomoko, por Papa Wemba. E na atualidade, a junção de instrumentos tradicionais e modernos multiplica a cultura musical do país. E essa diversidade de instrumentos, com marimbas, guitarras e tambores, torna os ritmos congoleses únicos e inspiradores para diversos estilos musicais. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Site Internacional da Amazônia, que vem fazendo muito sucesso com muita produção de qualidade. Para falar sobre o site, estamos recebendo a coordenadora executiva do programa, que é do site, que é Rebeca Brito. Bom dia, Rebeca. Bom dia, professor Mário Tito, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nama. E aí, fala pra gente, Rebeca, a produção do site desta semana. Essa semana preparamos uma série de artigos com conteúdos de qualidade, como sempre. Na segunda-feira, dia 9, teremos o texto sobre o problema do trabalho infantil, escrito pela acadêmica Rita Polaro, do 3º semestre. Já na quarta-feira, teremos no quadro Amazônia em Foco o tema Projeto de Decreto Legislativo número 717 e a demarcação das terras indígenas, Morro dos Cavalos e Toldo Imbu, escrito pelas acadêmicas Lara Lima, Kate Oliveira e Carla Lima. E para finalizar a semana, teremos na sexta-feira, dia 13, o artigo que aborda a importância da cátedra Sérgio Vieira de Mello no cuidado com pessoas refugiadas, escrito pela acadêmica do 7º semestre, Maiara Batalha. E, Rebeca, enquanto você fala, a Nina está apresentando aqui o nosso site, né? Como tem muita coisa de qualidade, tem muito conteúdo. Aliás, o tempo todo tem conteúdo. Que tipo de conteúdo você gostaria de destacar? Então, o site possui múltiplos quadros com diferentes perspectivas de relações internacionais, que são eles o de artigos, Amazônia em Foco, resenhas, passaporte musical, guerras, economia, entre outros. Mas eu gostaria de destacar o nosso mais recente lançamento, que foi o quadro de eventos, que sai toda quinta-feira, quinzenalmente, onde você se mantém atualizado de inúmeras formas sobre os principais eventos e dinâmicas que acontecem aqui na região. Muito bem, então mostrando aqui, eu queria que você dissesse pra gente como faz para se chegar a todo esse conteúdo de altíssima qualidade. O nosso site você encontra através do link Internacional da Amazônia com S. O nosso Instagram, TikTok e Twitter são @InterDaAmazônia, sem repetir o A. E o nosso Facebook é Internacional da Amazônia. Legal, Rebeca, agradeço muito a sua presença aqui no programa Globalizando de hoje. Tchau, pessoal, tenham um bom dia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Eu falei que a gente ia voltar sobre alguns assuntos bem legais aqui. Eu quero voltar com a pergunta da Rose, que está dizendo o seguinte: fale um pouco mais sobre a questão dos parques nacionais, a questão do documentário Virula, a questão da preservação da espécie dos gorilas. Sim, como esses parques, de uma forma geral, também fica no leste do Congo, sim, estão também sob esse impacto da guerra. Então, até mesmo a ONU está quase tirando, porque, por exemplo, o Parque Virunga é patrimônio internacional da humanidade. Sim. Ele já está ameaçando, porque os grupos, o grupo rebeldes estão lá, como se transforma numa base de guerra. Então, também está sofrendo esses ataques. Né? Então, a preservação, sim, o governo está fazendo de qualquer coisa para continuar preservando. Gorila de montanha, de uma forma natural, era só do Congo. Sim. Mas, como também a pilhagem dos recursos, sim, hoje encontra na Ruanda, mas esse aqui só ele roubou. Entendi. Trouxe na Ruanda, mas sim, de uma forma natural era daquele lugar do Congo. E também o governo está fazendo de tudo para preservar, porque estão quase um risco de extinção. Pois é, e eu queria, inclusive, eu estou olhando no mapa aqui, a gente percebe que a linha do Equador passa aqui no Brasil e passa também com... Nós temos um bioma muito próximo, né? Próximo, sim. O Congo, ele atravessa a linha do Equador, está nos dois trópicos, por isso o Congo tem essa vantagem de chover todo ano. Então, quando um esfera está estação seca, o outro está estação chuvosa. Então, a gente está quase parecido, até mesmo por isso a gente tem a segunda floresta mundial tropical. Aqui a primeira é a Amazônia. Muito bem. E tem a pergunta aqui da Mariana Leite. Obrigado, Mariana, pelo Twitter. Como é que a guerra na República Democrática do Congo tem impactado a vida das crianças, especialmente em relação ao acesso à educação e à saúde? Sim, também continua impactando essa parte leste do Congo, sim, porque destruturou a infraestrutura, porque não tem como mandar criança quando tem balas que passam. Claro. Então, as crianças são prejudicadas. E também já tem crianças que nasceram na década de 90, hoje já tem quase 30 anos. Sempre em estágios de guerra, o tempo todo. Sim. Então impactou as crianças. Tem como hoje em dia tem um programa Serviço Nacional que tenta recuperar, porque quando uma pessoa não tem educação, não tem futuro, porque viu a mãe ser morta, o pai, o tio, então outro ficou órfão, então tudo isso impacta. Então tem esse programa nacional que tenta resgatar, porque a única saída seria o banditismo urbano. Então tem um programa que tenta recuperar essas crianças que já têm 30 anos para fazer uma coisa na sociedade. E você falava agora há pouco com relação à questão do ensino médio gratuito. Isso gera também a percepção de que a educação vai poder mudar um pouco essa situação. Sim, a esperança, particularmente eu acho que a educação, de uma perspectiva do Paulo Freire, eu acho essa educação que realmente é uma esperança para a juventude congolesa, que realmente mostra a realidade e como lidar com essa realidade. Porque quando a gente fala de uma educação de uma forma geral que foi herdada da colonização, é uma educação que só incha a cabeça das pessoas de coisas que não têm serventia. Então, quando essa educação de uma forma de mostrar a realidade, é nessa educação que tem a esperança para realmente libertação total da República Democrática do Congo. Nós estamos quase terminando o programa, mas eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal, né? Não está no roteiro. Você está aqui na Amazônia, é um grande pesquisador, inclusive. Como é que você se sente com relação à situação do Congo? Porque todo dia eu fico ligado com os acontecimentos do Congo. Então, é triste. É triste para ver que o Congo tem esse potencial. Até mesmo as riquezas do Congo são avaliadas colocando o PIB da União Europeia junto com Estados Unidos. Mas tem outros que avaliam em 24 trilhões de dólares, mas é muito ainda, porque tem muita coisa que ainda não se sabe está sob o solo do Congo. Então, quando vê a situação do Congo, então é muito triste. E deveria se reverter em benefício para o povo, mas na verdade serve a outros interesses. Outros interesses. Muito bem, é muito importante trazer e discutir essa situação aqui no programa Globalizando de hoje, mas está terminando o programa, nós chegamos à última etapa da viagem musical. Maria Luísa Garcia, com você. Essa viagem pela República Democrática do Congo foi incrível.
Eu mesma adorei conhecer um pouco mais dos ritmos tradicionais congoleses. Eles que começaram a se espalhar pelo mundo no período da escravidão. Agora nós estamos voltando para casa. No Brasil, diversas tradições musicais e culturais evidenciam símbolos e ritmos da região que compreende a atual República Democrática do Congo. Para representar o Brasil, ouviremos Canto das Três Raças, de Clara Nunes. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Sensacional viagem musical para encerrar um programa maravilhoso, o programa Prime hoje, falando sobre a República Democrática do Congo. Voltamos para casa, não foi isso, Malu? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Canto das Três Raças, de Clara Nunes. E é sempre bom lembrar que a musicalidade e a instrumentalidade congolesa se tornou inspiração para diversos ritmos afro-brasileiros, como o lundu, que, juntamente às tradições angolanas, carrega a cultura da manifestação calundu. O lundu se destaca pelas rodas de danças envolventes e ritmos e gingados. E este foi o programa Globalizando de hoje. Acabou o Globalizando sensacional. Muito obrigado a você que nos acompanhou ao longo desta hora, de 9 horas da manhã até 10, todo sábado. Estamos aqui para falar de temas internacionais e como isso impacta a nossa vida aqui na região amazônica. Estamos há 13 anos no ar aqui na Rádio Nama. Arrisco dizer que é um dos programas mais antigos da grade de programação da Rádio Nama. Sou o professor Mário Tito Almeida e você pode, inclusive, mandar sugestões de temas para a gente através do e-mail programa globalizando@gmail.com. Quero agradecer muito a presença do professor Natan aqui, foi um programa maravilhoso. O fato de falar da própria pátria, do próprio país, gera também a importância de fazer os outros conhecerem. Muito obrigado, viu? Sim, eu que agradeço, professor Mário, sobre essa janela realmente de mostrar essa outra forma de ver a situação do Congo, mostrando não só a guerra, também uma terra de esperança que contribuiu de uma forma indireta também o andamento do mundo. Por exemplo, quando a gente fala da indústria automobilística que começou lá na década de coisa, o Congo participou. Hoje estamos trabalhando da questão da mudança das matrizes energéticas. O Congo também tem mineiros que estão lá. Então, o Congo sempre está na página das mudanças que acontecem no mundo, mas de uma forma indireta, porque não se beneficia de tudo que ele está fornecendo para a humanidade. E o curso de Relações Internacionais vai ainda aproveitar muito o professor Natan em palestras e mais presenciais. Você será convidado também a participar. Agradeço a quem fez perguntas: Luca Ferreira, Júlia Castro, Rafael Nascimento, Maria Eduarda, Mariana Leite, Roseli Soares. Na locução, quero agradecer muito a líder da equipe de mídias internacionalista, Carol Matsura. Obrigado, Carol. Obrigada, professor Mário Tito. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Agradeço muitíssimo ao professor Natan pela aula que nós tivemos hoje. E quero lembrá-los que no próximo sábado nós vamos falar sobre a importância da Cátedra Sérgio Vieira de Mello no cuidado com as pessoas refugiadas, no mesmo horário, no mesmo canal. Esperamos por vocês na semana que vem. Tá imperdível, a professora Flávia. A Flávia Lemos vai estar com a gente, vai ser muito bom mesmo. Quero agradecer ao coordenador executivo do programa Globalizando, o internacionalista Eduardo Oliveira. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, professor Mário Tito, a todos vocês que estão nos acompanhando até agora aqui na Rádio Nama FM 105.5. Professor Natan, agradeço muito a tua participação aqui com a gente. Como o professor disse, você e Relações Internacionais tem tudo a ver. Exatamente. Então a gente vai chamá-lo para outras oportunidades. Agradecer a todos os membros da nossa equipe de hoje e lembrar que o Globalizando, você pode acompanhar esse e outros conteúdos no nosso Twitter e Instagram e Threads, todos @pglobalizando. Muito legal também. A Adinaida Garcia está dizendo que Malu tá bem locutora. Parabéns toda a equipe do Globalizando. É sobre a Malu que eu quero dizer. Estreou no programa de hoje. Ela é líder da equipe do Globalizando News. Obrigado, Malu. Eu que agradeço, professor. Agradeço a todos os membros, aos ouvintes, ao professor Natan por essa aula incrível que a gente teve. Espero ter o senhor de volta aqui no Globalizando. E é sempre bom lembrar que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Todos programa Globalizando.
Legal, então quero só fazer referência aqui, olha só, a Dinaida Garcia está dizendo obrigado, professor Natan, pelos conhecimentos sobre o Congo. O Crigo está dizendo excelente programa, muito importante, muita gente participando da nossa live, inclusive eu quero dizer para você que você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Quero agradecer também a quem esteve na direção do estúdio, na direção de estúdio hoje esteve a Rainha de Benevides, Iane de Paula, obrigado Iane, no cronômetro, a Rainha do Cronômetro, Brenda Macedo, muito obrigado Brenda, na transmissão da live, Nina Roberta, obrigado Nina, e também quero agradecer a quem fez o programa, a produção do programa, produzido por Juliane Vidal e Vitória Magno nas orientações, Beatriz Oliveira, Vitória Santos, Maria Clara Barata, Soraya Pinheiro, Krigor Lutemeyer e Miguel Cabral na playlist, Alice Cardoso, José Manuel, Luísa Costa, Yasmin Cavalcante no Globalizando News, Emi Vilas Boas, Marília Martins, Laura Coelho, Rita Polaro, Eduarda Miranda, Ana Beatriz Pinheiro, Isabela Soares, Camila Barreto, Fernanda Nunes, Érica Mayumi nas mídias, Lara Rabelo, Ana Clara Duarte, Victória Vidal, Eduarda Cavalcante, Camila Valentim, Giovana Palheta, Gabriel Reis nas externas, Sérgio Salles nas entrevistas, Enzo de Luca, João Victor Barra, João Caio Cunha no conteúdo, Joelma Costa e Sátia Lobato no roteiro, Camila Neres, Ana Clara Nunes, Letícia Costa na revisão, Maiara Batalha, Marcelo Freitas, Felipe Leão, Luciano Trindade no Globalizando Live, Larissa Schoenberg, Helena Ribeiro, Suane Rocha e Roseli Ribeiro no arquivo e documentação, Daiane Almeida no relatório. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, operação de áudio internacionalista, o Ardel Monteiro. A apresentação de hoje foi minha professora Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal!